Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de português e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre produção textual. Vamos aprender sobre o parágrafo e vamos também conhecer como é produzir um texto a partir de imagens. Então, vamos lá. O que é um texto? É todo enunciado que faz sentido para um determinado grupo ou uma determinada situação. Um texto é um conjunto organizado de palavras que formam frases, que formam parágrafos, que formam o próprio texto. Esta unidade estruturada apresenta um sentido completo e tem um objetivo comunicativo. Então, um texto é um conjunto de palavras organizado em frases que compõem o parágrafo com o objetivo de comunicar alguma coisa. Mas então, o que é um parágrafo? O parágrafo tem uma função estética e também estrutural. Ele é identificado no texto, marcado pelo início do seu afastamento da margem do papel. Ou seja, a gente coloca um dedinho assim na margem da folha do caderno e marca e começa a escrever a partir daí. As outras palavras vamos escrevendo de margem a margem até o fim do parágrafo. Logo, como começamos outro parágrafo, colocamos de novo o dedinho, marcamos essa distância da margem do caderno e começamos a escrever novamente até o fim do parágrafo, seguindo assim até o final do texto. Isso facilita tanto para quem escreve como para quem lê percebê-lo de forma isolada para que, de modo analítico, capte as ideias principais do texto e, posteriormente, sintetizá-las, compreendendo assim o texto num todo. O parágrafo serve para organizar o texto escrito, destacar a fala dos personagens, facilitar a leitura e a compreensão e organizar os sentidos do texto. Os recuos dos parágrafos, como eu disse antes, são aqueles espaços que ficam entre o parágrafo e a margem da esquerda para a direita. Vejam este exemplo. Dei um espaço, como se fosse um dedinho de distância, e logo escrevi o parágrafo. Logo que cheguei em casa, encontrei minha garotinha dormindo. Eu quis acordá-la, mas não o fiz. Ela estava abraçada com sua bonequinha e dormindo como um anjinho. Este parágrafo é formado por várias palavras, frases que dão sentido completo. Vamos para o texto informativo. Ele é um texto em que o escritor expõe brevemente um tema, fato ou circunstância a quem vai ler. Trata-se de uma produção textual objetiva com linguagem clara e direta. Tem como objetivo principal transmitir informação sobre algo. E agora chegou a hora melhor. Vamos aprender a produzir textos a partir de imagens, ou seja, uma narrativa visual. Eu trouxe de exemplo uma atividade onde se cria uma história de acordo com o que a figura representa. É necessário bastante atenção e observação das figuras para a produção da história. No primeiro parágrafo, vamos relatar o que esta figura indica, o que vemos nessa figura, o que está acontecendo, vamos descrever o que nós vemos. Não podemos nos esquecer do espaço para começar o parágrafo e nem do ponto final ao terminar. Partimos para o segundo parágrafo, observamos a figura, vemos o que está acontecendo e passamos a descrever toda esta cena, não esquecendo também do início do parágrafo com a distância de um dedinho. Ao terminar o segundo parágrafo, passamos para o terceiro parágrafo, damos a distância de um dedinho e descrevemos a cena que a gente vê no quadrinho, ou melhor, na figura. Ao terminar de escrever,
vemos uma sequência de palavras, frases e parágrafos. Quando voltamos para ler do início até o fim, percebemos que a história realmente tem princípio, meio e o fim. Tudo muito bem estruturado. E assim, finalizamos o nosso texto, ou história, ou um relato. Então, espero que vocês tenham compreendido. Se não compreenderam, assistam o vídeo quantas vezes acharem necessário. Escreva suas dúvidas nos comentários. E se gostaram do vídeo, deem um like. Até a próxima aula!